Mais uma vez, bom dia, shalom, shalom, que o Eterno abençoe sua vida, Marcela, daqueles que vão ir entrando, daqueles que vão assistir depois, que o Eterno abençoe o dia, a vida, a família, a mente, o coração de vocês, em nome de Jesus. Que esse seja um dia marcado pela grandeza, pela beleza do Senhor, pela graça do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Que hoje, assim como nos outros dias, nos demais dias, né, nós possamos acessar essa revelação de quem o Senhor é, em nome de Jesus. Bom dia, Andréia, shalom. Bom dia, Shalom. O Senhor, Ele possa nos conduzir a essa realidade, em nome de Jesus. Quero te convidar para a gente orar junto, para dar início a esse tempo. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós declaramos em nome de Cristo Jesus nessa manhã que somos gratas ao Senhor, Pai, por mais esse dia. Senhor, obrigada por nos dar a oportunidade de iniciar, Pai, de forma ativa, mais uma semana. Pai, obrigada, Senhor, pelo teu favor sobre nós. Obrigada, Senhor, pela tua graça sobre nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos permitiu dormir bem, acordar bem. O Senhor, Pai, nos deu fôlego de vida. O Senhor, Pai, nos confiou em nós mais um dia para podermos estar aqui. Pai, muito obrigada pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui falando, Pai, aprendendo, sendo ensinadas com o Senhor. Obrigada, Pai, pois o nosso anseio aqui, Pai, não é outro, é apenas um, é conhecer o Senhor e nos conhecer no Senhor. O que nós queremos, Pai, é te conhecer e te fazer conhecido. Queremos, Pai, ter um relacionamento, Pai, íntimo, sincero e verdadeiro com o Senhor. Queremos, Pai, ser transformados e renovados a cada dia, a cada manhã, para que possamos, Senhor, dia após dia, testemunhar, Pai, de quem Tu és, testemunhar, Pai, o Teu grande e poderoso nome, os feitos do Senhor, mas não apenas o que o Senhor faz, mas é quem o Senhor é. Pai, não estamos apenas interessadas no que o Senhor pode fazer, os seus sinais, os seus milagres, as suas maravilhas, porque mais importante do que isso, Pai, é o Senhor. Hoje, Pai, nós queremos declarar que temos fome e sede do Senhor e queremos, Pai, nos saciar, devorar, Senhor, o banquete, Senhor, que o Senhor tem preparado para nós. O maná, Senhor, que o Senhor libera sobre nós nessa manhã. Pai, com os códigos, Pai, de revelação do Senhor. Espírito Santo, toma o teu lugar de honra nesse ambiente. Toma, Pai, em nome de Cristo Jesus, toma, Espírito Santo, o teu domínio, o teu governo, não só sobre o ambiente virtual em que estamos, nem físico, mas também, Pai, no espiritual. Toma o teu governo sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Abra os olhos do nosso entendimento nessa manhã, para que possamos aprender do Senhor. Pois Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinaria tudo que Jesus havia dito, em João 14 ele diz isso. E nós queremos, Pai, não apenas experimentar, mas sermos imergidas, Senhor, na revelação de quem o Senhor é. Então, Espírito Santo, se revela a nós, revela Cristo a nós, em nome de Cristo Jesus, nós declaramos, estenda sobre nós, Pai, a tenda da tua sabedoria, do temor do Senhor, Pai, sobre nós, e nos conduza, Senhor, às tuas bibliotecas celestiais, para que possamos, Senhor, em nome de Cristo Jesus, descodificar, entender, compreender, não apenas no intelecto, mas na vida. Em nome de Cristo Jesus, os grandes feitos do Senhor. Quem tu és, Senhor? Discernir a tua mente, o teu coração. Pois a tua palavra, Senhor, diz que o Senhor, Pai, sonda a mente e o coração, mas os íntimos também, Pai, passam a conhecer a sua mente e o seu coração. Esse é o nosso desejo, Senhor. Esse é o nosso anseio, Pai. Então, fale conosco nessa manhã. Ministre o nosso espírito nessa manhã. Em nome de Yeshua. Amém. Amém. E amém. Amém, minhas queridas.
Mateus capítulo 12, abra sua Bíblia aí comigo. Mateus capítulo 12. Vocês tiveram um bom fim de semana? Amém. Creio que sim. Ai, André, sim, graças a Deus. Glória a Deus. Isso aí. Descansei bastante. Eu também, viu, André? Meu Deus. O que eu mais fiz esse fim de semana foi descansar. Que bom, Marcela, que bom. Então vamos lá? Mateus capítulo 12 nos diz assim: certo Shabat, Yeshua estava andando por entre alguns trigais, e os seus discípulos estavam com fome, e começaram a colher alguns grãos e comê-los. Os fariseus, vendo aquilo, disseram: olha, seus discípulos estão violando o Shabat. Entretanto, ele lhes disse: vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus, comeu o pão da proposição, que lhes era proibido, bem como aos seus companheiros. Ele é permitido apenas para os sacerdotes. Ou vocês não leram na Torá que no Shabat os sacerdotes profanam o Shabat, mas ficam sem culpa? Eu lhes digo, aqui neste lugar há alguém maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significa prefiro compaixão a sacrifício de animais, não teria condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do Shabat. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga, e estava ali um homem uma das mãos, com uma das mãos atrofiadas. Procurando um motivo para acusá-lo de, de algo, ele, eles lhes perguntaram: é permitido curar no Shabat? Entretanto, ele respondeu: se tiverem uma ovelha que cair em um buraco no Shabat, qual de vocês não pegará e tirará de lá? Quanto mais vale um homem que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no Shabat. Então ele disse ao homem: estenda a sua mão. Ele estendeu, e ela foi restaurada, e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderia eliminar Yeshua. Sabendo disso, ele se retirou daquele lugar. Muitas pessoas o seguiram, e ele curou todas, mas advertiu-as que não dissesse quem ele era. E isso aconteceu para se cumprir o que diz o profeta Isaías. Aqui está o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, a quem me agrado. Porei o meu espírito sobre ele, e anunciará a justiça aos gentios. Ele não discutirá e nem gritará. Ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Ele não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que até que leve a justiça à vitória. Em nome, em seu nome, os gentios porão a esperança. Então, algumas pessoas levaram até ele um homem cego e mudo, controlado por demônios. E Yeshua curou, de modo que ele pôde falar e ver. A multidão ficou assustada e perguntou: não poderia este ser o filho de Davi? Entretanto, quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o chefe dos demônios, que ele expulsa demônios. Contudo, conhecendo o que eles pensavam, Yeshua lhes disse: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satã expulsa Satã, ele está dividido contra si mesmo. Como então substituirá? Como então subsistirá o seu reino? E, além disso, se eu expulso demônios por Beelzebu,
Por quem os expulsam os seus representantes? Portanto, eles mesmos serão juízes de vocês. Mas se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus chegou a vocês. Ou, como alguém pode entrar na casa de um homem forte, levar dali os seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá saquear a casa dele. Quem não está comigo é contra mim. Quem comigo não reúne, espalha. Por esse motivo, eu lhes digo que as pessoas terão pecados e blasfêmias perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Quem disser algo contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. A árvore boa dá bom fruto, a árvore ruim dá fruto ruim, pois a árvore é conhecida pelo fruto. Cobras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Porque a boca fala do que sobeja o coração. O homem bom não, o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas. Entretanto, o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Além disso, eu lhes digo, no dia do juízo, os homens darão conta de toda palavra impensada que tiverem falado, porque as suas palavras, porque por suas palavras vocês serão absolvidos ou por elas, ou por suas palavras vocês serão condenados. Nesse momento, alguns mestres da Torá disseram: Rabi, queremos ver um sinal miraculoso feito por você. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera me pede um sinal. Não, nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Porque da mesma forma que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do monstro marinho, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites nas profundezas da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque abandonaram seus pecados e voltaram-se para Deus. Quando Jonas, quando Jonas pregou, mas quem está aqui é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas quem está aqui é maior do que Salomão. Quando um espírito imundo sai de uma pessoa, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra. Então diz a si mesmo: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa ocupada, varrida e em ordem. Então vai, traz consigo outros 7 espíritos piores que ele, e eles entram passando a viver ali, de forma que o final a pessoa se encontra pior do que antes. Isso é o que acontecerá com esta geração. Ele ainda estava falando à multidão, quando a sua mãe e seus irmãos apareceram do lado de fora pedindo para falar com ele. Mas ele respondeu: a quem lhe havia informado? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Apontando para os discípulos, disse: veja, aqui estão minha mãe, meus irmãos. Quem faz o que meu Pai Celestial deseja é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Bem, bom, capítulo 12, ele é um capítulo grande e cheio de situações aqui, né? Que Jesus ele vai passando por elas com sabedoria. O capítulo ele vai começar falando a respeito do Shabat. E se a gente pegar aqui na íntegra, vou usar o exemplo do capítulo 12, Jesus aqui ele está confrontando o sistema religioso. Por quê? Porque não é que eles não cumpriam a lei, eles cumpriam a lei. Porém, eles colocavam, por exemplo, aqui, Jesus ele está falando do Shabat, o dia do Shabat.
eles colocavam as regras, as tradições, acima daquilo do que Deus ele havia determinado. Eu já ouvi muitas pessoas no meio evangélico falar que quando a gente fala, né, a respeito das festas, a respeito dos shabats, essas coisas, e aí eles pegam e falam, isso tudo acabou com Jesus, porque Jesus confronta os fariseus, enfim. Jesus, ele não está falando, uma frase que eu já ouvi muito dizer é, porque Jesus quebrava o shabat, Jesus quebrava a lei. Jesus, ele nunca quebrou a lei. Ele deu um sentido completo para aquilo. Por quê? Porque não é um conjunto do que não fazer. O Shabat não é um conjunto de regras do que não fazer. Pelo contrário, ele é um conjunto de liberdade que o Senhor nos dá dentro desse dia. Por quê? Como diz, né? Outro dia eu ouvi a frase, até repito aqui. O Shabat, ele precisa ser celebrado. Só que eles tornavam essas datas tão pesadas, que ao invés da pessoa viver aquilo com o coração leve, com o coração alegre, o que que acontecia? Era tanto peso de imposição, de tradição, que as pessoas não desfrutavam. As pessoas ficavam ali pensando: o que que eu não posso fazer? Isso aqui eu não posso, isso aqui eu não posso, isso aqui eu não posso. Gente, num nível tão grande que, né, até nos dias atuais, quando a gente pega ali o meio ortodoxo de Israel, eles não apertam nem o botão do elevador se estiver entrando no elevador, porque está fazendo esforço. Agora você pensa, se Jesus ele disse, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é só num quesito, né, de ser liberto de demônios, não, mas é no sentido de ser liberto de tudo isso. Por quê? Porque se torna uma coisa pesada de ser carregada. E chega uma hora que vocês nós vamos observando na leitura bíblica, que nem os fariseus cumpriam tudo isso, mas eles impunham. É isso aí, tia. Nossa, eu já ouvi isso demais, Marcelo. Por fim, eu deixei de justificar. Falei, meu filho, você pensa o que você quiser, só observa. Deixa Jesus revelar para você. Então, o que que acontece? Isso, mas é o quê? É o fato de viver o tradicionalismo, viver a ritualística, mas não entender o que de fato Jesus estava fazendo. Então, todas as vezes que Jesus operava algo no Shabat, ele fazia algo assim, você pode ver. Jesus, amava curar no Shabat. Né? No Shabat ele saía, ele passava no meio dos enfermos, e era um Shabat. Você vai ver várias vezes falando isso aqui. Mas é por quê? Primeiro ponto, o Shabat é um dia de cura, não é um dia para fazer o homem ficar aprisionado. Dentro da palavra Shabat, na raiz da raiz da raiz, você vai encontrar a palavra cura. Por quê? Até Jesus mesmo vai dizer, olha, não foi o Shabat feito, não foi o homem feito para o Shabat, mas o Shabat feito para o homem. Por quê? Porque é um presente de Deus, um descanso de Deus. Eu perguntei aqui, né? Vocês descansaram no fim de semana? Não. Foi bom o fim de semana de vocês? E aí vocês me responderam: nossa, eu descansei muito. Porque de fato é assim: é um dia de se alegrar, é um dia de celebrar, é um dia de contemplar o Senhor de fato, você ali ter o seu tempo com Deus, né? Condicionar tudo que você faz no Shabat a Deus, dedicando isso a Deus. Isso é viver o Shabat. Só que aqui, o meio religioso, e Jesus está confrontando isso aqui, preste bem atenção, gente. Os homens estão viajando de uma cidade para outra, estão com fome. E aí, a indignação do sistema religioso é o quê? Vocês estão pegando coisa para comer e não pode fazer isso? Ou seja, olha a ideia, se a gente for olhar na lógica completa disso aqui. Olha a lógica completa disso aqui. É melhor que você morra com fome do que quebrar o Shabat. Então, o que que eles estão colocando acima? O dia e não a pessoa. E aí Jesus ele vem confrontando aqui justamente isso. Olha, vocês não sabem, versículo 7. Se vocês soubessem o que significa, eu prefiro compaixão do que sacrifício de animais. Ou seja, o que adianta eu chegar lá no meu Shabat,
Eu pegar minhas ofertas, minha oferta de justiça, aqui ele cita a oferta de animais, e eu vou entregar, mas meu coração, queridos, ele está enrijecido, ele está endurecido, ele está cheio de mágoas, ele está cheio de rancor, eu não tenho compaixão com o meu próximo, eu não tenho sensibilidade com aqueles que estão à minha volta, mas para cumprir uma regra, eu vou lá e faço aquilo de qualquer jeito. É isso que Jesus está fazendo aqui. Ele pega e diz: olha, se vocês soubessem o que é compaixão a sacrifício de animais, não teriam condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do Shabat. Sabe o que, que o Senhor Jesus está dizendo? Ele fala assim: eu sou maior do que o dia. Eu estou falando para vocês, por isso que eu sempre falo com vocês lá no grupo: olha, olhe para Jesus. Contemple Jesus nesse Shabat, porque é nele, tudo se cumpre nele, tudo executa nele, tudo é dele, tudo vem dele, tudo volta para ele. E aí Jesus, aqui, ele vai continuar fazendo, e aí ele vai piorar um pouquinho a situação aqui. Porque ele vai entrar na sinagoga e ele vai curar um homem, no Shabat. E aí ele traz a seguinte questão: se uma ovelha de vocês cair no buraco no Shabat, vocês não vão ir lá pegar ela, não? Vocês não vão lá ajudar ela, não? Não vai tirar ela do buraco? Claro que vai, porque ovelha, ó, é dinheiro. Ovelha é moeda. Agora, uma pessoa pode ficar enferma no Shabat porque vocês querem. Tá entendendo? O confronto de Jesus aqui não era, se o Shabat finda em Jesus, o Shabat permanece. Não, ele permanece. Só que Jesus está falando, eu estou trazendo para vocês o sentido completo disso, a ordem correta disso, ou seja, vocês colocam todo o ritual de vocês acima do que Deus manda vocês fazer. Vocês pegam as suas regras e os seus mandamentos, as suas leis humanas, tá? Porque aqui é contradizer a lei que o Senhor está trazendo. Por que que Deus ordena que o homem não faça nada no Shabat? Vamos esclarecer isso aqui. Isso vem desde lá, de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, especificamente Êxodo e Levítico. E Deus fala, ó, no sexto dia, vocês não vão fazer nada. Vocês vão parar. Vocês não vão fazer nada de nada. E Deus vai dando as regras ali. Queridos, por que que Deus fez aquilo? Porque o povo era escravo no Egito. Escravo não descansa. Escravo não para contemplar. Escravo não se alegra. Ari, mas por que que Deus coloca como mandamento? Porque senão eles não obedeceriam. O Shabat, ele existe desde a criação do mundo. Deus foi o primeiro a separar o Shabat. Está lá em Gênesis capítulo 2. Mas aí, quando Deus liberta a nação de Israel, ele precisa de colocar isso como lei. Por quê? Porque escravo ele só faz se for mandado. E Deus estava ali trabalhando, trazendo uma nova mentalidade sobre né, ali a conduta deles. Eu estava dizendo outro dia que o povo, quando ele estava no Egito, né, Deus, eu peguei ali aquele texto de Deuteronômio 23, versículo 2, que vai falar assim: nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração se assentará nela. E aí, eu estava falando sobre o espírito da rejeição, né? O que a bastardia, a rejeição, ela provoca no homem? As ações, o comportamento, o pensamento, a visão. E aí, eu usei exatamente esse exemplo do povo de Israel no Egito. Por que que Deus só não entrou lá no Egito e falou assim, vamos embora, meu povo? Ele fez com que Faraó entrasse num êxtase, num sono profundo, pegou a nação de Israel no primeiro dia e tirou de lá. Veja bem, a conexão desses dois textos, Deuteronômio 23, versículo 2, e quando Deus, Êxodo, né, ali a partir do versículo 4, que Moisés está entrando no Egito. Deus vai confrontar 10 pragas.
confrontar 10 pragas, não, perdão. Ele vai confrontar 10 principados que dominavam o Egito. Lá em Deuteronômio está trazendo o contexto de nem ainda sua 10ª geração se assentará nela. Ou seja, o que Deus estava fazendo no Egito era confrontando todo o domínio na mentalidade do povo do Egito, de Israel, que ainda os mantinha na mentalidade escrava. Ou seja, o Senhor estava destronando tudo aquilo, rejeição, orfandade, medo, insegurança, ansiedade, enfim. Ali depois a gente pode até pegar para estudar, né, a simbologia, né, de cada praga que Deus traz ali sobre o Egito. Mas o que Deus de fato ele estava fazendo, olha, eu vou tirar vocês aqui, tem que ser às pressas. O dia que eles vão celebrar a festa de Pêssar, vocês precisam de, olha, preparar tudo, já deixar tudo no jeito. Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 5. Nós vamos ver Deus falando isso, ó. É sandália nos pés, cinto apertado, cajado na mão, porque assim que eu der o comando, vocês vão sair e não vai dar tempo de pegar nada. Sabe por quê? Porque se eles parassem para pensar, eles permaneceriam lá, sabe por quê? Porque a rejeição nos faz permanecer em lugares que já nos acostumamos com ele. A orfandade nos faz permanecer em lugares que, mesmo que são dolorosos para a nossa alma, eles afligem a nossa alma. Ela nos faz permanecer em lugares de escravidão. Mesmo que nos escravize, ela nos faz permanecer. Observa aqui, Ari, com que base você diz isso? Gente, eu estou citando aqui, ó, os textos depois, né? Eu não vou abrir todos porque não vai dar tempo. Mas quando você pega Êxodo, capítulo 15, o povo de Israel, Deus dá a ordem em Êxodo, capítulo 12, para eles prepararem a festa. Capítulo 13, capítulo 14, Deus está trabalhando ali a saída de Israel. No capítulo 15, eles atravessam o Mar Vermelho. Mas dentro desse inteirinho de 12 a 15, você vai ver que o povo saiu. E saiu e foi com Moisés. Só que eles percebem que Faraó está vindo atrás deles. E olha que interessante, eles param de frente ao Mar Vermelho. Moisés fica mais ou menos sem saber o que fazer. Qual que é a fala do povo? É isso, Moisés? Você tirou a gente do Egito para nos trazer para morrer aqui? Nesse mar? É melhor que a gente tivesse ficado no Egito. Essa é a prova do nível de mentalidade que eles tinham. Por quê? Queridos, não tinha dado, vamos colocar que não tinha dado um dia que estavam libertos. Você pensa um prisioneiro. Gente, eles não ficaram presos, não foi 2 dias, não. Não foi 4 anos, não. Foi 430 anos. Quantas gerações não passaram nesse tempo? E aqui a gente volta. Olha, onde que eu entrei de Mateus, nós foi para Êxodo. Mas, amém. Se o Senhor está conduzindo, vamos embora. 430 anos. Quantos ciclos geracionais de escravidão eles viveram? Quantas gerações permaneceram em torno do mesmo lugar, vivendo a mesma coisa? Pai, mãe, filho, avô, tataravô, tetravô. E aquilo foi se passando, foi se passando, foi se passando, até que uma geração, olha que interessante, até que uma geração clamou ao Senhor. Sabe por que esse cara esse tempo todo? Porque ninguém se levantou para clamar. Se amoldaram, se acostumaram, se condicionaram naquela situação. Só que a promessa do Senhor, desde quando, antes de José morrer, foi: olha, um dia vocês vão sair daqui, e quando vocês saírem daqui, vocês levem o meu corpo. Vem Moisés e faz tudo aquilo em nome do Senhor. Tira o povo de Israel de lá. Eles saem. Aí Deus pega e diz para Moisés: ordene ao povo que marche. Por quê? Porque eles precisavam de estar em movimento. Era a saída. E é assim que acontece com a gente.
O Senhor, ele vem tratando a nossa mente, ele vem tratando a nossa mentalidade escrava, religiosa, arrancando de nós, nos arrancando desses ambientes. Só que a gente precisa de permanecer marchando. Quando Deus passa com eles no Mar Vermelho, o Senhor lavando, purificando eles de toda a iniquidade, é isso que Deus está fazendo. Paulo ele vai dizer que eles foram batizados na travessia do Mar Vermelho. Eles atravessam, queridos, esse processo, mas quando chega do outro lado, eles estão cantando, eles estão celebrando, eles estão louvando a Deus, coisa que eles não viviam. Porque escravo não celebra, escravo não canta, escravo não se alegra, ele só vive condicionado. E o que Jesus estava falando com eles aqui, em Mateus 12, é: olha, vocês saíram da escravidão, mas a mente de vocês continua escrava. Porque vocês aprenderam a viver dominados por um conjunto de regras. Não que a lei do Senhor os escravize, nunca foi isso que Deus fez com o povo de Israel. Mas eles mesmos vão colocando cargas pesadas. Jesus vai confrontar os fariseus em Mateus 23, nós vamos ver isso. Eles vão falar: olha, vocês colocam cargas pesadas sobre o povo, vocês não ajudam a carregar nem com o dedo. Vocês estão na porta do reino de Deus, vocês não entram e nem deixam as pessoas entrarem. Por quê? Porque não adianta eu apenas sair do ambiente. A minha mente precisa de sair do lugar. A minha mente precisa ser renovada. A minha mente precisa ser transformada. O povo sai. E nessa saída, eles passam pelo Mar Vermelho. Tudo isso acontece. Em Êxodo 15, do 1 ao 20, do 1 ao 23. A partir do 24, eles já estão murmurando porque eles não têm água para beber. E aí, qual é a fala? Melhor que nós tivéssemos morrido no Egito. Queridos, deixa eu te explicar algo aqui que o Senhor está trazendo ao meu coração. Nós estamos no processo de restauração da mente. Mas de vez em quando, a nossa velha mentalidade, ela vai querer nos fazer voltar para o Egito. Ela vai tentar se levantar, como diz, né? Às vezes o velho homem, ele começa a dar uma sacudida lá e tentar sair da cruz. Aí o que você faz? Por isso que Jesus já deixa o código. Negue-se a si mesmo diariamente. Tome a sua cruz e me siga. E o que o Senhor estava fazendo ali? Tirando essa mentalidade escrava da nação de Israel. Depois a gente pode aprofundar mais a respeito disso. Mas veja bem, aqui quando nós chegamos em Mateus 12, é o que Jesus está trazendo para o povo. Eu falei, gente, as leis do Senhor é uma bênção de Deus para a vida de vocês. Eu estou aqui para dar esse sentido completo, para te ensinar que não é não fazer nada no Shabat, mas é o Shabat. Olha o que Jesus ele vai dizer aqui. O Shabat é para fazer o bem e não o mal. Mas eles ficavam ali percorrendo durante o dia, analisando quem estava quebrando a regra do Shabat. Tanto que a gente vai ver em tantas situações aqui. Quando Jesus fala para um, pega tua cama e ande, aí vem os fariseus, você não pode carregar sua cama no Shabat. O que era mais importante? A cama ou quem foi curado? E muitas das vezes a nossa mentalidade ela está nessa condição. A gente está pensando naquilo que a gente não pode fazer, que nos disseram que não podemos fazer. Mas mais importante do que isso é o que Jesus está fazendo em nós. Os nossos olhos precisam estar voltados para Jesus. E veja o que Jesus ele vai dizer no versículo 33. A árvore boa, ela dá bom fruto. Mas a árvore mal, ela dá mau fruto. Não tem como de uma mesma árvore surgir fruto bom e fruto ruim. E aqui fica a pergunta, qual é o fruto que nós estamos gerando? Porque não tem como eu dizer, o Senhor me curou, o Senhor está me curando, o Senhor está fazendo, o Senhor está acontecendo, se de vez em quando eu permito que o fruto ruim, ele seja evidenciado em mim. Ele nasça de dentro de mim. E eu acho incrível quando Jesus ele usa essa tipologia aqui, ó. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira coisas boas. Sabe por quê? Porque, olha isso aqui,
Nós fomos chamados para um propósito. A palavra propósito, ela vem de depósito. E Jesus está dizendo aqui que o nosso coração, ele é um depósito de coisas boas. Mas eu posso pegar esse depósito, que é o meu coração, que Deus fez para armazenar coisas boas, e colocar nele coisas más. Voltando aqui lá no capítulo 9, porque alimentam maus pensamentos nos seus corações. Veja isso aqui. O homem bom, do seu bom tesouro, ele tira coisas boas. Entretanto, o homem mau, do seu mau tesouro, ele tira coisas más. Então, o nosso coração, ele precisa de estar, minhas queridas, constantemente sendo limpo, sendo tratado, sendo transformado. Sabe por quê? Vou contar para vocês aqui um exemplo. Você está num dia legal, você criou algumas expectativas para esse dia e você vai, né, fazer uma visita para alguém que você ama, que você quer bem. Você compra um belo presente para aquela pessoa. Você fala, olha, hoje eu vou visitar fulano porque fulano é importante para mim. Só que quando você chega lá com o seu belo presente e com a sua alegria, com aquela satisfação de estar junto com aquela pessoa, a expectativa que você criou no recebimento, no como aquela pessoa iria te receber, é completamente frustrada. Ou seja, ela olha para o seu presente, ela não dá tanto valor, a sua presença também não é tão agradável assim, não aparentemente. Preste bem atenção à história que a gente está construindo aqui. Aparentemente. E aí, nessa única fagulha, o que que vai começar a vir no seu coração? Fulano está me rejeitando. Eu não estou sendo bem recebido. O que eu trouxe não tem tanto valor assim. E aquilo começa a anuviar, ou seja, a mudar o seu dia. Que é a nossa mentalidade? Dentro da área da rejeição, ainda com aquela visão antiga que a gente não tem mais, louvado seja Deus por isso, ela vai fazer. Ela vai começar a fazer o quê? Você se fechar. Sim ou não? Isso aí toda aquela alegria começa a vir aqueles pensamentos do seu coração, nossa, mas eu fiz, olha o que que aconteceu, olha, mas eu me dediquei para isso aqui e não teve valor, certo? Veja bem, seu coração ele estava com bons pensamentos até então. Mas a partir daquela situação, o que que começa a fazer? Tudo começa a mudar. Seu humor muda, seu comportamento muda, seu pensamento muda, tudo começa a mudar. E aí o que que vai começar a acontecer? Eu começo a projetar maus pensamentos no meu coração ao meu respeito e ao respeito do outro. Tá dando para vocês me entenderem minha história aqui? Calma que vocês aí entendem onde que eu vou chegar. Só que o que nós estamos aprendendo com o Senhor? O que nós estamos aprendendo com o Senhor é que nós precisamos de lançar aos pés da cruz do Senhor tudo aquilo que está contaminando o nosso. Isso é uma isca, tá, queridos? Isso é uma isca. Essa tipologia que eu estou trazendo aqui. É uma coisa simples, é um dardo pequenininho de veneno. Mas ele não precisa de ser grande, sabe por quê? Porque quem vai gerar nele o efeito é os meus pensamentos. É aquilo que eu estou cultivando no meu coração. Que começa, como eu disse, a anuviar tudo. E aí parece que o tempo fecha, o sol vai embora. Quando chega no fim do dia, como que eu estou? Prostrada, triste, sobrecarregada. Mas aí você pensa, o que que deu errado? O que deu errado não foi a forma com que o outro te tratou. Chateada, sabe o que deu errado? É porque eu peguei aquele pequeno dardo, pequenininho, e eu fui dando para ele força, eu fui dando para ele efeito com o meu pensamento.
Às vezes a gente pensa assim: o desejo do meu coração é ser amado. Mas o que é ser amado? E aí, a gente sempre pensa, quando a gente responde essa pergunta, é o que o outro tem que fazer para mim, para que eu me sinta amada. E por mais que a gente procure no outro, veja bem, por mais que a gente procure no outro, a gente não vai achar isso. Por quê, meus queridos? Porque a nossa alma tem fome. E qualquer coisinha que faz, os nossos maus pensamentos tentam nos retornar para onde a gente estava. É por isso que a gente precisa de permanecer entendendo que o único que pode nos suprir em tudo é Jesus. E eu não estou te dizendo, pare de acreditar nas pessoas, pare de presentear as pessoas, pare de amar as pessoas, pare de acreditar que elas podem. Não, queridos, a gente tem que ter isso no nosso coração. Isso é um mandamento. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Mas o que eu estou querendo te dizer é que esse bom tesouro que Deus nos deu, ele precisa de ser maior do que o mau tesouro que as circunstâncias da nossa vida colocou dentro de nós. Nós estamos aprendendo que o Senhor nos ama, que não somos rejeitadas. Quantas crenças limitantes, né, André? A gente fala isso, olha quantas crenças o Senhor vem quebrando, quantas mentiras, né? A André usa essa frase. Quantas mentiras que o Senhor está arrancando de dentro da minha mente que foi colocado sobre mim. Hoje a gente consegue entender que somos filhas, somos amados, não somos escravos. E é isso que Jesus ele está trazendo para nós aqui nessa manhã. Gere bons frutos. E bons frutos, ele independe do que está à nossa volta. Sabe por quê? Porque nós somos enxertados. Já vou ler, tá, André? Nós somos enxertados na videira verdadeira. João capítulo 15. A nossa raiz, a minha raiz, André, a sua raiz, a raiz da Marcela, de vocês que vão assistir depois, não está mais na raiz da iniquidade, daquilo que nos foi imposto, das dores, do medo, da orfandade, da rejeição, do abandono, enfim, de tantas coisas que nos faltaram. A nossa raiz está na videira verdadeira que é Cristo. Estamos continuamente sendo regados pelos rios das águas de Deus que fluem do trono de Deus e do trono do Cordeiro. Mas somos nós, minhas queridas, que vamos determinar se do nosso bom tesouro a gente tira coisas boas ou coisas más. Tá entendendo? Deixa eu ler aqui. É saber que as pessoas só podem dar isso aí, o que tem dentro delas. E não tem a ver com a gente, né? Isso mesmo. Só Deus para mudar a nossa mente e lembrar disso quando nos rejeitarem. Deus tem criado uma nova mentalidade em mim. Louvado seja Deus. A verdade, a gente aprende todos os dias. É uma mudança constante. É isso mesmo, Marcelo. E André, é uma mudança constante. E a gente precisa de aprender a viver isso. É o que eu tenho falado tanto nesses dias. Não é só ter a informação, é ter a revelação dentro de nós. É como que aquela informação se torna uma revelação? Quando eu passo a praticar. Então, Jesus, o que ele estava fazendo aqui, ó, para a gente fechar, o que a mensagem que ele traz para nós nessa manhã é isso. Eu não estou te chamando vocês para ser escravo. Você já saiu disso, vocês são filhos. Então, viva como filhos. Sabe? Às vezes a gente vai ter esse sentimento, mas a gente precisa de parar de olhar pela ótica do que nos fizeram. É como a Andrea colocou aí, ó. As pessoas dão o que elas têm. E a gente precisa, sabe, de fazer o quê? Por exemplo, meu pai e minha mãe me rejeitou, eu preciso honrar. Eu preciso aceitar e seguir. Sabe por quê? Porque senão a gente fica igual o povo lá do deserto, como eu disse para vocês, no Egito. 430 anos. Quantas gerações foram necessárias
para que eles saíssem dali. E aquela geração que saiu ainda não entrou na terra prometida. Porque você apenas sair não determina a sua chegada no destino profético de Deus, no alvo de Deus. Porque eles saíram dali. Depois de 430 anos, toda aquela geração saiu dali. Mas decidiram ficar rodando uma montanha há 38 anos. Ou seja, eles saíram de um ciclo e entraram em outro. Só a outra geração que foi acessar a terra prometida. E deixa eu te dizer uma coisa: é você, essa pessoa. É em você que Deus está fazendo isso. É através de você. Porque ele vem quebrando tantas correntes, tantas prisões, tantas fortalezas na mente. Sabe por quê? Porque ele quer que você acesse. É esse lugar que ele tá nos dando a acessar. Coisas que vocês vão viver, e isso aqui eu estou trazendo no nível profético, que vocês vão viver, que os seus pais não viveram, que os seus antepassados não viveram. Mas é porque o Senhor, ele te arrancou já. Ele já te tirou de lá. Só que no coração, você também precisa de entender que ele já te tirou. Porque Atos, capítulo 7, versículo 39, vai dizer assim, que no coração, o povo de Israel voltou para o Egito. E o Senhor, ele está dizendo assim, olha, eu quero que o seu coração esteja em mim. É por isso que eu bato tanto nesse martelo, nessa tecla, com esse martelo. Gente, olha para Jesus. Segue Jesus. Veja o que Jesus ele quer fazer ao seu respeito, é os pensamentos dele ao seu respeito. Por quê? Porque você foi chamado para isso, para ser filho, a conquistar tudo aquilo que o Pai te determinou. Ontem eu estava conversando com o meu primo, ele mora lá na Europa. E aí, estava conversando com ele, aí a gente brincando, né? Eu falei, nossa, ano que vem, em nome de Jesus, eu vou ir aí te visitar, vou na Europa, falando para ele, né? Ele, ô, minha querida, não, vem mesmo, vem com a minha mãe, que não sei o que. Eu falei, não, mas nós vamos, meu filho, nós vamos aí para a Suíça, porque nossa meta é ir para a Suíça. Aí ele pegou e falou assim, ô, Ariel, vou falando sério para você, tá? Eu ainda não tenho, como é que ele falou? Eu ainda não tenho condição, fez assim, né? De estar na Suíça, não. Eu falei, meu filho, você não está entendendo nada. Eu não estou olhando para a sua condição, não, meu filho. Eu estou olhando para o meu pai. Meu pai criou a Suíça. Meu pai criou o mundo. É dono do ouro e da prata. E eu te digo mais: se ele tiver vontade, eu tenho coragem. Você não tem, não? Aí ele parou, se ele olhando pela sua forma de pensar, eu também tenho coragem. Eu falei, meu filho, então tá determinado, nós vamos para a Suíça. Aí ele ficou rindo de mim, igual o André fez aí agora, que eu acho que ele ficou pensando, essa menina deve estar ficando doida, né? Nem conhece a Europa, tá querendo ir para a Suíça, ela nem sabe quanto que custa para morar na Suíça. Eu peguei e falei com ele, falei, deixa eu te falar uma coisa, meu filho, não importa quanto que custa, não. Importante é a gente estar e determinar que a gente vai estar lá. Se Deus tiver vontade, nós estamos preparadinhos aqui para nós ir. Aí ele ficou rindo de mim. Mas é de fato isso, eu fico brincando assim, às vezes na nossa. Isso é fé, isso aí. Às vezes a gente fica brincando, a gente olha assim e fala, meu Deus, eu nem me vejo naquele lugar, mas por que você não se vê? Sabe por quê? Porque a nossa visão é passada. Mas aí agora veja o caminho aqui comigo, e eu prometo que eu encerro. Você se olha a partir de Deus, que é o dono de tudo isso. Gente, eu não consigo imaginar Deus o tamanho de um homem, não. Eu fico sempre imaginando ele grande, eu olhando assim pro alto assim, e ainda nem chegando no rosto dele. Igual uma criança, né? Aí você imagina Deus que é dono de tudo isso, e você se olha a partir da ótica de Deus para isso. Como de fato, a filha do rei. O que que é impossível para a filha de um rei? Real mesmo. Quando a gente condiciona a nossa mente a esse nível de criação, meu filho, o céu é o limite. E os pés do Senhor é onde nós vamos chegar, o lugar mais alto que nós vamos chegar. Então, que nós possamos ter de fato essa vivência, esse exercício diário, sabe, de nos ver como o Senhor nos vê. E não como aquele pensamento antigo nos fez nos enxergar. É real, a gente precisa de funcionar dentro disso. Essa é a palavra. Então, ontem
Eu contei todo esse enredo para vocês, porque ontem, essa história que eu contei para vocês foi isso que aconteceu comigo. E aí, no final de tudo, sabe o que que eu fiz? Eu fui para o Espírito Santo. Falei, Senhor, vem cá, deixa eu te contar o que está acontecendo. Ó, aconteceu isso, isso e isso. Eu não fiquei bem, não. Tô chateada, fiquei triste. Mas o meu coração não é caçamba para ficar colocando entulho. Então eu tenho aprendido e tenho ensinado isso, e o pior de tudo, eu falando com o Espírito Santo, e o pior de tudo é que eu tenho ensinado isso, é que eu preciso colocar isso nos pés da sua cruz. Então, tá aqui, Espírito Santo. Esse foi meu pensamento, esse foi meu sentimento, esse foi o que aconteceu fisicamente comigo. Tudo eu estou colocando aqui, ó. Porque eu dependo de ti. Eu sei que a minha alegria está em ti. Então, de fato, queridos, quando eu digo para vocês que a vara que te mede, me mede mais, é assim. Porque como que eu viria aqui hoje de manhã para falar isso com você se eu não tivesse feito o que eu deveria ter feito ontem? Não é verdade? Então, que a gente possa aprender a praticar. Antes de tudo, lembre-se, o Espírito Santo ele está constantemente conosco. Ele é nosso conselheiro, nosso amigo, nosso consolador, e é com ele que a gente deve colocar isso para fora, porque às vezes até com a outra pessoa, se você vai falar, você inflama o coração da pessoa, e não é esse o nosso propósito. Quando a gente entende que o Senhor está mudando a nossa mentalidade, é quando a gente começa a praticar aquilo que estamos aprendendo ou ensinando. Então é ir para o Senhor e falar, olha, aconteceu isso, isso e isso. Mas sabe o que que eu decidi fazer? Não vou deixar que o sol se ponha sobre a minha ira, não. Toma aqui, ó. Está aqui, Espírito Santo. E eu, de fato, me torno livre disso. Sabe por quê, meus queridos? Senão a gente volta a viver tudo que a gente viveu no passado. E não é para esse lugar que ele está te levando. Ele está te levando para o seu destino profético. Amém? Deixa eu ler aqui. Glória a Deus por isso. Então vamos orar? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai, nós te rendemos graças, bendizemos e exaltamos o teu santo nome. Muito obrigada, Espírito Santo, porque todos os dias o Senhor, nossa, é incrível, Pai, o Senhor nos constrange. Todos os dias. Aquilo que é necessário de fato é a oração que Jesus nos ensina. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A porção necessária para cada dia o Senhor tem liberado. Eu fico, Pai, impactada, constrangida com a forma, Pai, com que o Senhor nos ama. Porque o Senhor nos ama sem querer nada em troca. A tua palavra diz que o Senhor, que nós chamamos porque o Senhor nos amou primeiro. Não é pelo que fazemos para o Senhor, é por quem somos o Senhor. Então, Pai, imprima em nós essa identidade, Pai, de quem somos no Senhor. E nos ensina, Pai, a viver e a praticar, Pai, essa realidade. Em nome de Cristo Jesus. Que durante esse dia, Pai, nós possamos ir nos desprendendo daquilo que vem tentando condicionar o nosso tesouro a más coisas que vão contaminando o nosso tesouro, conforme está escrito no versículo 35 de Mateus 12. O homem do bom tesouro do seu coração tira coisas boas, entretanto, o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Não, Senhor, nós não queremos ser árvores que dão maus frutos, ou ter um coração que armazena coisas más. Mas, Pai, nós queremos, Pai, dar bons frutos, porque nós estamos enraizados, enxertados na videira que é Cristo. E do Senhor, Pai, não sai coisas ruins. Do Senhor, Pai, só sai coisas boas. E nós queremos, Pai, ser de fato a imagem e a semelhança do Senhor. Assim nós oramos nessa manhã e te agradecemos em nome de Yeshua. Amém, amém e amém. Amém, minhas queridas. Que o Eterno abençoe a vida de vocês. Obrigada, né, por mais um dia estarmos aqui juntas, estarmos aqui, né, ouvindo o Senhor, aprendendo com o Senhor.
Que o Eterno te dê um dia muito abençoado, muito produtivo. Que o Senhor traga revelações ao seu entendimento, sabedoria para você. E não se esqueça, vocês são uma bênção. E Ele fez de você uma santa habitação da presença dele. Amém? Beijo. Shalom, shalom. Amém, André.